Está começando mais uma produção exclusiva. www.planettv.tv.br, a primeira TV online do Paraná. Eu estou achando a feira bem legal, muito interessante. Nosso tema foi muito interessante esse ano na Narguile. Todos os temas estão de parabéns. Espero que a gente ganhe, né? Vamos ver quem vai ganhar. A intenção do Narguile não é justamente de baixar, mas de trabalhar. Muitas pessoas distorcem a cultura que se tornou isso importante. A cultura Narguile não está ligada ao significado de fumar. Ela é bastante usada no norte da África, no Oriente Médio e no sul da Ásia. E somente datas especiais, como datas comemorativas, além de ter um significado sagrado. Então, esse aqui é o Narguile. Ele funciona assim, aqui é a base, aqui é o corpo dele, aqui é o pratinho onde fica quando o carvão começa a esfarelar, vai cair no pratinho, aqui é onde coloca a essência, e aqui é onde coloca o papel alumínio para colocar o carvão em cima. A mangueira você pode puxar uma de cada vez, porque senão não sai a fumaça. O funcionamento dele é simples. Aqui vai queimar na brasa a essência. Daí vai passar pela água para uma leve fumação de 5%. Mas mesmo assim fica com 1.600 tóxicos. Aqui isso aqui chama pegador, que serve para pegar o carvão diretamente para botar no pratinho do lado. Esse narguile caseiro, ele foi feito por artesão, porque aqui ele colou em cima, ele colou aqui por baixo também, conseguindo pegar cada parte. Esse narguile aqui ele é mais perigoso para a saúde, já que aqui é um campo de PVC, que também é uma toxina que vai para o nosso organismo, e também essa bebida também faz mal para a gente, a mangueira é azul, ela é uma mangueira brasileira, ela é caseira também, e também ela pode ser comprada. No Paraná, nós somos dois do todos esse ano, um em Cascavel, um moleque colocou uma base do Narguile e explodiu, queimou 70% do corpo dele. E um acidente carvão de fogo e explodiu. O álcool que ela estava na mão queimou 70% do corpo dela e 95% do primo dela que eles estavam lá. O Narguile foi proibido em 2010 no Paraná. Tem ilhas municipais que proibiram fumar no carvão, mas ele foi proibido para menores de 18. Interessante poder ver na prática tudo isso, todas essas informações que a gente está tão acostumado a escutar falar e é presente no nosso cotidiano cada dia, mas que a gente não sabe detalhadamente como funciona. Boa noite. Nosso tema é sobre poluição sonora. Hoje, no século XXI, a maior causa de perda auditiva é o uso em excesso de fones de ouvido com som alto e também os ruídos do dia a dia. O objetivo do nosso trabalho é conscientizar vocês a estarem se protegendo desses ruídos que são indesejáveis. E também o outro objetivo é mostrar a vocês como o som que chega ao nosso ouvido chega ao cérebro passando por várias outras estruturas que são extremamente essenciais. A orelha é dividida em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Ela vai explicar sobre a orelha externa. A orelha externa é composta pelo pavilhão auditivo, meta-acústico e tímpano. Vamos falar sobre o pavilhão auditivo. O pavilhão auditivo tem como função captar e transmitir os sons por meio do conduto auditivo. O conduto auditivo está interligado entre a orelha externa e a orelha média. Ele vai trazer o som da orelha externa para a orelha média. E também tem como função distinguir os sons que nós escutamos. Vou falar sobre o meta-acústico externo. O meta-acústico externo
é responsável por ampliar e transmitir as ondas sonoras obtidas pela orelha para o tímpano. Ele também possui a cera, que é uma substância gordurosa, e os pelinhos que são responsáveis pela retenção da sujeira. Isso é um sistema de proteção dele. Para não chegar até a membrana timpânica. Ele também possui um sistema natural de limpeza, que é um processo dele mesmo, que ele realiza para tirar essa substância gordurosa, que é a cera, e a sujeira para fora do ouvido. Vou falar um pouquinho sobre o uso do cotonete. O uso do cotonete ele só é correto quando é utilizado na parte externa da orelha. Por que ele não é correto no canal auditivo? Porque o uso do cotonete pode perfurar a membrana timpânica, o que pode causar sangramento, infecção e até a perda da audição. Vocês vão falar agora com o Monique. Vou falar agora sobre a membrana timpânica ou tímpano. O tímpano é uma membrana bastante fina e semi-transparente que se encontra na porção terminal do conduto auditivo, separando o ouvido externo do ouvido médio. O tímpano se liga aos ossículos responsáveis pela transmissão do som até a cola. No tímpano, a energia sonora se transforma em energia mecânica e favorece a vibração de 3 ossos da orelha média. Em caso de perfuração, ruptura do tímpano causado por fones de ouvido, som alto, vibrações sonoras assim muito altas, há uma perda auditiva condutiva. Em alguns casos, essa perda da audição pode ser parcial, que algumas informações reversíveis e outras não. Isso vocês irão ver um pouco mais à frente, porque podem dirigir a orelha média. Boa noite. Essa aqui é a orelha média. Ela se localiza no osso temporal, que é esse osso aqui de trás. E ela é dividida na membrana timpânica e o ouvido interno, e ela é preenchida com ar. A vibração na parte do tímpano percorre esses 3 ossículos aqui, que são o martelo, a bicórdia e o estresse, que eles percorrem até o ouvido interno, que é o que ele vai falar para mais. Quando a vibração está no ossículo, ele toca, né? E entra em contato com a janela oval, fazendo com que o líquido que está dentro da cópia ou do caracol vibre e gere energia hidráulica, que ele vai ficar explicando mais demoradamente. Essa parte de energia hidráulica. Então, até o tímpano era energia mecânica. E ele é transmitida, essa energia chega na janela oval, que se localiza aqui. Ela vira essa energia hidráulica. Por quê? Porque quando esse osso toca aqui, faz com que o líquido dentro dele vibre. Aqui está explicando bem isso. E tem o estribo, que é esse osso, e aqui a janela oval, que se localiza aqui. Então, quando ele encosta e faz ela vibrar, ele está aqui dentro do vibra também. Essa informação é transmitida célula por célula até todo o caracol. Chega aqui, nesse ponto, o nervo auditivo, você pega aqui, leva essa informação ao cérebro, onde o seu cérebro processa, diferencia, distingue cada pulsos de intensidade. Tem essa parte que são os canais circulares, se localizam no lado do caracol. E os canais circulares, a função deles é para dar a percepção de como o seu corpo está no espaço. Se seu corpo está em pé, deitado, com a cabeça, os canais circulares têm um dedinho, o mesmo dedo que projeta esse caracol. Então, esses canais têm o mesmo dedo. E a prática funciona assim: se você se mexe, se mexe também. E manda essa informação para os nervos da uma informação para o cérebro, onde é desfrutado pelo cérebro. Quando você tem a meningites, o que acontece? Você tem uma inflamação dos canais circulares. E essa inflamação distorce a informação, distorce essa informação, chega até o cérebro todo distorcido e você não consegue distinguir. Isso deixa a pessoa durante o tempo. E ela vai dar um exemplo disso. Quando você está rodando, você para de vez, o líquido que tem aqui dentro, ele ainda continua se movimentando. E essa informação, ela chega ao cérebro. Só que isso não coincide com a percepção que você está parado. Ou seja, seu olho enxerga que você não está fazendo nada. Só que dentro do ouvido, aqui, o líquido ainda fica se locomovendo. Então é por isso que
quando a gente volta para a gente fica temporariamente no Congo por causa desse conflito de informação. Vereador aqui na cidade de Umuarama. Estou na Feira de Ciências no Colégio Pedro II. É uma excelente iniciativa para que os jovens venham ter contato com a ciência e com a tecnologia. Aqui em Umuarama existe já o desenvolvimento da incubadora tecnológica, aonde vai se incentivar pessoas e jovens a abrir pequenas empresas. E aqui é que se desperta no aluno essa vontade de buscar conhecimento e de transformar isso em resultados financeiros para o futuro. Parabéns ao colégio, parabéns aos diretores, parabéns ao Umuarama. É a sociedade que ganha com um evento como esse. Não é um país em si, um continente de 54 países. Ele é uma grande diversidade cultural, tanto como costumes e hábitos. Lá também há muitos idiomas e dialetos. Lá também não há só negros como brancos e pardos como qualquer outro país. Bom, a gente fez esse mapa aqui pra saber meio que a opinião de vocês, a visão de vocês sobre a África. Na mídia a gente vê, no conteúdo da escola, na visão de vocês, a África significa mais saúde ou doença? Doença? Civilização ou crime? Atraso ou desenvolvimento? Atraso. Por fim, pobreza ou riqueza? É muito mais bom. A gente pode ver que a maioria, 100% do nosso mapa ficou do lado negativo, que é a visão que a gente tem, que a mídia passa pra gente, e que a gente acaba tendo só isso na cabeça, que a gente não vê o lado mais positivo da África, que é o que a gente vai ver aqui dentro hoje, que é o lado mais bonito da África. E essa visão que a gente tem acaba desqualificando a cultura da África e também acaba aumentando o preconceito sobre afrodescendentes. Agora a gente vai apresentar um trabalho para acabar quebrando todo esse nosso conceito sobre a África. Pode seguir o Matheus, gente. Eu? Aí, podia se sentar nos bancos para as meninas começarem a cair história. É melhor que vocês verem pé e fortalecer. Boa noite, gente. Meu nome é Letícia e vou falar um pouco mais da África para vocês. Bom, o continente africano é considerado pelos estudiosos o berço da humanidade, porque acredita-se que da África que vieram todos os povos do mundo, que eles tiveram a sua origem lá. A partir do colonialismo e do imperialismo, os espanhóis os europeus pegaram e colonizaram a África. Mas o que eles fizeram? Eles fatiaram a África. Eles falaram, essa fatia é sua, essa fatia é sua e essa fatia é sua. Sem se importar se dentro dessas fatias iam ter povos rivais ou se eles concordavam com essa divisão. Daí o que eles fizeram? Eles pegaram, exploraram o máximo que conseguiram as riquezas do continente e ainda escravizaram os africanos. O processo de
Américas foi o maior processo de imigração forçada do mundo. E mesmo após o fim da escravidão, eles continuaram trazendo para eles as riquezas que tinha no continente. Isso gerou várias guerras civis, até mesmo entre os povos africanos. Aqui no mapa vocês podem ver o período de descolonização de algumas regiões da África. O mais tardio foi a laranja, que se tornou independente só em 1980 e 1990. Ao contrário do que muita gente pensa, a África não é um país. A África é um continente com 54 países. Eles são o terceiro maior território do mundo e o segundo maior em povoamento. A palavra que define a África é diversidade. Isso tudo porque dentro de um único continente existem inúmeras culturas, seja na sua língua, nas suas religiões, nos seus costumes. E isso tudo faz com que a África tenha uma cultura muito rica. E hoje no nosso trabalho nós vamos mostrar um pouco dessa cultura para vocês. Por isso eu peço que vocês se dirigam à primeira bancada, da minha direita. Milhares de negros eram governados por brancos no regime do apartheid. Os negros não tinham direito de ir e vir, moradia nem emprego. Surge Nelson Mandela com a oposição desse regime. Ele é preso por 28 anos, é liberto e em 1994 torna-se o primeiro presidente negro da história. O governo dele foi muito diferenciado, porque, como que os outros pensam, ele não diferenciou as etnias, e sim deu direitos iguais a todos. E o que era o governo segregacionista passou então a ser parlamentar. E essas são as personalidades da época. Bom, vou falar um pouco para vocês sobre as religiões africanas. Existem vários tipos de religiões africanas. E as principais delas são o cristianismo, o islamismo e as religiões tradicionais. E hoje eu vou falar um pouco mais para vocês sobre essas religiões tradicionais. As principais características dessas religiões são que eles dão muita importância no bem-estar da comunidade. E eles também sacrificam bastante o tempo passado e o presente. Uma categoria é muito valorizado o culto à ancestralidade, já que a base das religiões tradicionais é a cultura passada de geração para geração. A mulher também tem uma função muito importante, já que ela é relacionada diretamente com os mistérios da vida e da morte, com a fecundidade. Existem também os sacrifícios de animais que são feitos e oferecidos aos orixás, que são os espíritos intermediários, e acredita-se que esses sacrifícios possam ser um veículo de comunicação entre os vivos e os mortos. Ao contrário do que muitos pensam, as religiões que mais predominam no continente africano é o cristianismo e o islamismo. Obrigada pelas conversas e jogos ligados à genealogia da família e da comunidade. Os griots são contadores de história. Diz que eles é a herança viva da ancestralidade, pois eles conservam sabedoria e conhecimento. Para ser um griot naquela época, tinha que ter dons espirituais e oratório e ser nascido por um ancião. Eu vou contar uma lenda de uma certa tribo africana. Essa lenda é que quando uma mulher engravida, ela se separa de toda a tribo e vai compor a canção da criança. Depois que essa criança nasce, ela tem uma música própria, só dela. Em todo lugar onde ela vai, em toda ocasião que ela tem, é cantada essa música. Tipo festa, aniversário, casamento, até no próprio funeral dela é cantada a música que ela tem. Bom, eu vou falar sobre o Mancala. O Mancala, ele é um jogo tradicional africano, um jogo milenar, e ao que tudo indica, é o pai dos jogos. Ele é um jogo relacionado à semeadura e algumas tribos usam em sentido mágico, como os Aladians, e também o usam para escolher o sucessor do rei. Ele é um jogo que exige muita estratégia e agilidade de pensamento. Boa noite, a gente vai falar um pouquinho da culinária africana e ela teve bastante influência de bastante nações. Por exemplo, na Idade Média, ela teve influência dos árabes e no período da colonização foram os europeus que influenciaram bastante. E também ela teve um pouco de influência britânica. É bastante diversificado, cada região da África. Do lado do norte, eles comem bastante carne de cordeiro, muito tempero, muita pimenta, muito açafrão. E na parte do lado do Egito, é bastante legumes e muito tempero também. Só que bastante diferente
tortas, sopas e qualquer outra comida que eles forem fazer. Como Europa, a África do Sul também teve muita importância na formação da gastronomia brasileira. A Bahia, por exemplo, é uma região que ainda mantém os costumes e as receitas da África. O que mais pegou assim, pra gente, tanto da Bahia, foi o feijão preto, que a gente costuma muito fazer feijoada. Aqui nós fizemos alguns pratos para mostrar para vocês. Aqui temos o arroz colorido, que é muito consumido na África. Ele é feito com açafrão, que vai dar a coloração amarelada dele. E ele tem canela, açúcar, que dá um sabor adocicado. Aqui temos o vira-cambota, que é o nosso tradicional bolinho de chuva, mas lá eles chamam assim. E esse é o bobotiê. Ele é feito com pão, leite, ovos, carne, e ele vai muita pimenta e muita folha de louro. Atualmente usa muito noz moscada, leite de coco e azeite de dendê. Esses ingredientes foram todos os africanos que trouxeram pra gente. Como vocês viram, a culinária africana tem suas próprias características e a fruta típica deles é a marula, que dá origem ao licor amarula, se vocês quiserem. Sem apontar, sem nenhuma. Bom, aí... Quem vai querer provar? Então vamos ficar aqui. Pode chegar. Como o melhor poema do ano de 2006, ele foi escrito por uma criança africana. Quando eu nasço, eu sou preto. Quando eu cresço, sou preto. Quando eu fico no sol, sou preto. Quando eu tenho medo, sou preto. Quando eu estou doente, sou preto. E quando eu morro, continuo sendo preto. E você, cara branca? Quando você nasce, você é rosa. Quando você cresce, você é branco. Quando você fica no sol, você é vermelho. Quando você fica no frio, você é azul. Quando você tem medo, você é amarelo. Quando você fica doente, você é verde. Quando você morre, você é cinza. E você ainda vem me chamar de cor? A música que vamos tocar, apresentar, fala sobre o zumbi. Zumbi é considerado um dos grandes líderes de nossa história. Símbolo de resistência e luta contra a escravidão. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional, como o Dia da Consciência Negra. Cambina mina, quiloa, quiloa. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa à venda, veio junto com seus súditos. Eu quero ver, eu quero ver. Aqui onde estão os homens, de um lado cana de açúcar, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, 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 sendo colhido por mãos negras. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. O que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras,
é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Angola, Congo, Cabinda, Monjolo, Quilomboa, Rebolo. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver zumbi. Pessoal, eu queria chamar agora aqui na frente a turma do terceiro A, do terceiro B, os professores que ajudaram a gente e a nossa diretora Chico. Todo mundo, gente.